nome é Douglas, eu tenho 30 anos e nasci numa cidade de São Paulo mesmo, no Ipiranga, né? E sou morador da Santo André, da favela do Mangue, onde lá tinha minhas irmãs, né? Eu e mais 2 irmãs, meu pai e minha mãe, né? E até um certo momento, depois houve uma discussão ali, depois que a minha irmã caiu da laje, né? Caiu da escada. E ali minha mãe acabou ocupando por certo meu pai, né? Porque minha irmã caiu, eu era pequena. E aí onde que meu pai acabou indo embora, né? E ali minha mãe não tinha condições de criar a gente, né? Porque era eu, minhas 2 irmãs e mais eu. E ela não trabalhava, quem trabalhava era meu pai. E ali eu fui morar com a minha avó em Minas. Minha outra irmã foi adotada por um casal de advogado. E minha outra irmã foi morar com a minha tia, né? Então, desde daí já todo mundo se separou, né? E aí depois disso eu fui para Minas, né? Lá eu já era muito bagunceiro, já vivia na rua, dormindo debaixo dos carros, né? Com 8 anos de idade. E ali o pessoal já achava que eu era meio louco da cabeça, né? Que eu tinha problema mental. E ali até um certo dia eu peguei uma rabeira de caminhão junto com os meninos, né? E aí eles pularam e eu fui pular depois. Na hora que eu pulei eu acabei caindo, né? Aí eu caí de ponta em cima da cabeça, né? Levei 7 pontos aqui, 7 na cabeça, né? E sorte que tinha uma Kombi no posto de gasolina. E aí eles me pegaram e me levaram para o hospital, né? Aí lá eu fiquei mais ou menos acho que um mês. E depois disso fui para casa da minha avó e depois meu pai me convidou para voltar para São Paulo, né? Para morar na favela da Hatsuta, em Guarulhos. E ali eu fui morar com meu pai, só que meu pai trabalhava de segunda a sexta em Alphaville, ele tomava conta de galpão, né? Para poder alugar. Era tipo um caseiro mesmo. E ali eu ficava com a minha madrasta, só que a minha madrasta, ela não é que dava muita atenção, né? Não conversava muito, não estava muito junto. Então eu acabava ficando na rua, ali na favela, andando com os meninos. E ali eu comecei a fumar um cigarro, né? Comecei a cheirar esmalte. E ali depois eu acabei começando a ir para a rua, para o centro de Guarulhos, né? Acabei indo para Maloca. E ali na Maloca eu conheci mais pessoas e ali foi indo, né? Comecei a cheirar cola, né? Depois eu conheci a farinha, a maconha. E um certo dia a gente estava indo comprar uma droga e não tinha nenhuma, só tinha um crack, né? E aí ele comprou e nós fomos pro terreno e acabou me oferecendo, eu aceitei, né? Aí foi onde que tudo começou a piorar cada vez mais, porque para sustentar uns 9 anos mais ou menos e pouco, né? Usar crack pela primeira vez com 9, 10 anos, isso tudo dá para entender. E ali é onde começou a ficar pior, né? Porque eu precisava sustentar o vício, aí eu começava a roubar mercado, né? E ali também eu começava a roubar a loja de sofá, aí eu ia preso. Como eu ainda não tinha mais de 12 anos, né? Os policiais chamavam meu pai ia me tirar, né? E isso aconteceu por 2, 3 vezes, né? E depois aconteceu de novo, até um certo dia que eles falaram para mim que eu não ia sair mais, que eu ia ficar preso, né? E aí eu fui para Tatuapé, né? Para o I-21. Lá, minha primeira vez, eu fiquei 6 meses, né? E nesses 6 meses, meu pai foi sempre me visitar, né? Me dar conselho, falando para mim voltar para casa, para mim trabalhar, ficar bem. E ali a gente, como sempre, né? Falou que ia fazer isso, que ia trabalhar, tudo. Só que aí quando eu saí, voltou tudo de novo, né? Porque ele ia trabalhar, né? E eu ficava com a minha madrasta, então não tinha muito o que fazer, né? Então ali eu voltei para a rua de novo, né? Voltei a roubar, voltei a ficar na maloca. E até um certo dia, né? Que eu fui roubar um Bosque Mar em Guarulhos e o rapaz me chamou, até que não queria, né? Nessa época aí eu tinha ido para um abrigo para de menor. E ele me chamou 1, 2 vezes, eu não quis, e depois ele acabou chamando e eu acabei aceitando, né? Aí eu fui com ele até a casa dele, ele foi lá atrás do onde que fica o relógio, pegou uma mini metranca, né? Naquela época. E ali nós fomos indo ali sentido Bosque Maia atrás, né? E ali, de repente, encontramos uma casa e acabamos pensando junto, foi uma decisão ali na hora. E entramos e acabamos roubando, não tinha ninguém. Só que na saída, né, tinha a rota que estava fazendo a ronda. E aí na hora que nós saímos, nós virou o carro, eles viram, né, que eles estavam fazendo a ronda e começaram a perseguir nós, né? Perseguindo nós por uns 6 quilômetros mais ou menos, ali para cima da caixa d'água, em Guarulhos. E ali onde que eu fui preso, né? Fui preso, aí levaram nós para lá,
para a mesma casa e deram uma surra, né? Pensando que tinha mais gente, que não só era nós. E aí depois a gente foi no primeiro DP e depois eu fui preso, né? Fui para o UIP, depois da UIP eu fui transferido para outro lugar, que eu ainda não era de maior, era de menor. E depois disso teve uma rebelião, né? Onde que eu tinha acabado de chegar. E a gente foi transferido para o I-29, né? Em Franco da Rocha. Aí de Franco da Rocha eu fiquei mais ou menos 1 ano e 9 meses. E nesse 1 ano e 9 meses, meu pai também sempre dando assistência, sempre indo me visitar, me dar conselho, né? Até que dessa vez eu falei que ia sair, que ia dar certo, que ia trabalhar. E depois que a gente saiu, né? Que eu completei 1 ano e 9 meses, eu fui para a audiência. E nessa audiência eu fui liberado e fui para Alphaville, né? Lá em Alphaville, como meu pai trabalhava tipo um galpão grande assim, né? E aí eu arrumei emprego de entregador de água. E meu pai trabalhando lá, e à noite eu fui estudar em Barueri, né? Então eu trabalhava de dia em Alphaville, nos condomínios, nos residencial, entregando água. E meu pai ficava em casa, e à noite quando eu chegava, eu ia para a escola, né? Aí eu chegava da escola, descansava até o outro dia. Só que aí isso durou mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, porque depois alugou o galpão, a gente precisou voltar para Guarulhos, né? Aí voltando para Guarulhos, voltou tudo de novo, né? Tudo aquilo de novo, porque eu já tinha passado algumas vezes em São Paulo, um pouco na Cracolândia, que era um pouco bem menor naquela época, né? Bem pouca gente. E ali, depois que eu saí de lá, eu voltei para São Paulo, né? Tinha ido para Santos também, voltei, porque a gente tinha aquele costume de ir andando, né? A gente ia cheirando cola, usando droga no caminho e descia para Santos andando, né? E chegava lá, os polícia pegavam nós e mandava de volta, né? E nisso eu acabei caindo de novo, né? Aí eu conheci o Arsenal. Nesse que eu conheci o Arsenal, eu falei, agora eu vou mudar de vida, vai dar certo. Só que aí eu saía de manhã, arrumava um trampo, né? Para quem conhece Arsenal, de manhãzinha tem aquele trampo lá. E aí, quando recebia, já caía de novo, né? Já voltava a usar droga. Um certo dia eu pedi ajuda para assistente social, falei para ela que não estava conseguindo, que precisava de ajuda, aí ela me indicou a Missão Belém, né? Aqui na onde que é, na antiga São Brás, o prédio amarelo, né? Aí de lá eu fui para o sítio São Miguel Arcanjo, né? E onde que essa aqui é a minha terceira caminhada. E quando eu fui para o sítio São Miguel Arcanjo, nessa primeira caminhada, eu acredito que o que de verdade tocou no meu coração foi um vozinho que tinha lá, né? Na São Pedro Clavé. E aquele vozinho, ele tinha convulsão, né? E aí ele defecava na roupa, e tinha que dar banho, tinha que virar ele de lado, né? A gente ia lá, cuidava, dava banho, né? E depois de 2, 3 horas, às vezes acontecia de novo, às vezes no outro dia. Então aquilo ali eu acho que foi o que marcou no meu coração, né? Essa é a minha terceira caminhada, né? Porque as duas primeiras eu não aproveitei de verdade, assim, né? Eu fiz uma caminhada mais ou menos, né? Eu não fiz uma caminhada de verdade, não olhei para Deus de verdade, não reconheci que precisava realmente de uma ajuda, né? E nessa terceira caminhada, eu estou indo para 6 anos, né? Graças a Deus, sou ministro da Eucaristia já faz 4 anos mais ou menos, 4 anos e um pouquinho, né? Também tirei minha habilitação, faz 2 anos e meio mais ou menos que eu fui para a Balsa, né? E é onde que Deus vem trabalhando, né? O sítio da Balsa é onde que acolhe os irmãos que vêm da Praça da Sé, né, a maioria da Cracolândia, Parque Dom Pedro, eles vão para o prédio, né, e do prédio eles vão para a Balsa. E lá na Balsa eles passam 20 dias, né, faz o curso, o Abo, São Lucas, os temas e o Exuá, né. E todo esse tempo é a oportunidade que a gente tem, né, de poder passar algo para eles, né, porque muitos irmãos eles vêm sem esperança mesmo, né, sem acreditar em nada, achando que só vai passar um dia, que só vai comer, depois vai embora de novo, vai voltar para a família, mas a gente tenta mostrar para ele que a verdadeira recuperação é com Jesus, né? É com Deus, né? A conversão real mesmo, né? Não é simplesmente ir lá, passar uns dias, ou comer e dormir e ir embora, né? Mas sim porque Deus chamou eles, né? Então é isso que motiva, assim, em verdade, né? Essa caminhada de restauração. A gente vê muitos irmãos, quando a gente vai nas casas, né? Eles são transferidos para a casa dos vozinhos, né? Alguns vão para o sítio. Sempre quando a gente vai em algum lugar, a gente vê alguns irmãos, né? Que passaram por lá, que hoje estão em algumas casas, já estão 2 anos, 1 ano, 6 meses, e está na luta, né? Observa como Douglas sempre quis a família. Depois que ele me contou o testemunho, eu falei, mas escuta, o que está escrito nesses braços? Nilo
e Maria. Fiquei curioso. O que são estes nomes? Meu pai e minha mãe. Você percebe como uma pessoa deseja a família, hein? A mãe dele teve alguma dificuldade, assim, acabou praticamente fazendo desmoronar a família, porque filho para cá, pai para lá. Porém, isso foi o desejo que sempre ele teve, construir uma família. Como é que você sente a Missão Belém como tua família? Porque para ficar aqui 6 anos, mas contando tudo, quanto é? De 8 para 9. 8, 9 anos, significa que alguma coisa encontrou. Ele brincando me falou, quando a gente falava do testemunho, olha, eu sou pobre, não tenho namorada por enquanto, não tenho dinheiro, tenho carro quebrado, mas sou feliz. Explica. Esse foi um comentário que também eu falei com o Rodrigo Daraceli, a gente estava conversando, né? Sem dinheiro, sem carro, ser mulher e estava feliz, né? Realmente feliz mesmo, assim, né? E eu percebi isso durante aquela semana, né? E a gente vê a graça de Deus que a gente pode fazer, né? Porque assim como eu estava muito tempo atrás na rua, hoje eu tenho a oportunidade de poder ajudar, né? De poder te falar de Deus para os irmãos, né? E o que cativa de verdade é poder, né? Poder ajudar os irmãos, né? Poder sentar, conversar, partilhar, né? Ouvir, explicar para os irmãos, né? Que muitos assim não têm esperança mais, né? Eu também não tinha, né? Eu achava que eu ia morrer daquele jeito e pronto, né? Só que eu acredito que muitos irmãos também pensam do mesmo jeito, né? Acredita que por conta da idade ou por conta de ter 30, 40, 50, ou os mais novos acham que muitas das vezes não vão conseguir, né? Que só vão mesmo para passar uns dias, né? E o que eu tento fazer é mostrar para eles que eles não veio só passar uns dias, né? Mas veio realmente uma mudança de vida, né? Porque sempre falo do Rodrigo, falo do Rafael, né? Falo do Magno, né? Dos irmãos que estão mais velhos, estão casados, né? Que se eles podem, você também pode, né? Então eu sempre procuro mostrar isso para os irmãos, né? E fazer com que eles acreditem realmente, né? Que eles é capaz de mudar. E é isso que me faz assim continuar a caminhar essa graça.